Olá, pessoal. Olha nós aqui novamente, né? Estamos aqui de volta para mais uma aula da série Decole com Propósito, né? Meu nome é Josimar Menezes e eu estou muito feliz, gente, muito feliz mesmo, de verdade, de coração. Eu tenho recebido muito feedback positivo, pessoas estão gostando dessa série, dos vídeos. Essa é a terceira aula, né? E eu fico muito feliz mesmo, porque essa série aqui, gente, é inspirada nesse livro de Napoleão Hill, né? Então, gostei muito desse livro e eu estou preparando esse material baseado nesse livro, né? Então, eu sei que muita gente não gosta de ler, né, e tudo, então a videoaula ficou bacana, porque eu estou pegando ali as partes principais do livro, detalhando para que você possa aprender de verdade. Beleza? Então, gente, deixa eu compartilhar a tela aqui, né? Eu quero em torno de 40 minutos, 30 e poucos minutos cada aula. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Pronto, gente. Tudo certo, né? Tudo certinho aqui. Minha aguinha, né? Então vamos lá. Gente, essas aulas, elas estão gravadas, né? Estão sendo gravadas e vai ficar na nossa plataforma Educação Continuada. As pessoas que têm acesso à plataforma Educação Continuada, maravilha, acesso. Inclusive, a gente está com uma premiação lá muito bacana, né? Para quem está assistindo às aulas, né? E também eu criei uma outra premiação exclusiva para quem está assistindo essa série, né? E aí, veja só, pessoal, a gente tem um canal no YouTube de Educação Continuada, e esse canal do YouTube está livre, é aberto, né? Eu tô deixando esse conteúdo aberto lá também, para outras pessoas, quem quiser assistir, certo? Porém, se você quer concorrer aos prêmios, você precisa estar dentro da plataforma Educação Continuada, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje, a aula 3 de hoje é fé aplicada, né? Então sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula da série Decole com Propósito, né? Hoje vamos falar sobre um dos princípios mais poderosos ensinados por Napoleão Hill, a fé aplicada. Quando ouvimos a palavra fé, muita gente pensa apenas na fé religiosa, né? Mas Hill nos ensina em outro sentido. Fé é acreditar tão profundamente em um objetivo que você continua caminhando mesmo quando ninguém acredita em você. Fé é agir antes do resultado aparecerem. Fé é enxergar aquilo que ainda não existe, gente. Porque tudo aquilo que existe hoje no mundo começou primeiro na mente de alguém. E eu quero que você participe dessa aula de hoje com o coração aberto. Porque talvez a única coisa que esteja faltando entre você e a vida que deseja é construir. Na verdade, gente, o que está faltando, né? Como é que eu digo? Na sua vida, aquilo que você deseja, né, que você deseja construir, é você acreditar em você mesmo. Que muitas vezes você está faltando isso. Você acreditar que você é capaz. Então, a fé aplicada, Napoleão Hill dizia o seguinte: o que a mente pode conectar ou conceber, né? E acreditar, ela pode realizar. Napoleão Hill, né, gente? Quando ele fala da fé aplicada, né? O que é isso, né? O que é fé aplicada? Napoleão Hill, gente, como eu falei nas últimas aulas, né, ele estudou durante mais de 20 anos os homens mais bem-sucedidos do mundo. E ele descobriu algo interessante. Todos eles tinham uma característica em comum.
Eles acreditavam antes de ver. Continuavam quando ninguém acreditava. Persistiam quando os resultados ainda não tinham chegado. E agiam como se o sucesso fosse inevitável, sabe, gente? É impressionante. A maioria das pessoas espera o resultado para depois acreditar. Os vencedores acreditam primeiro. E é por isso que eles chegam primeiro. O poder da convicção. Existe diferença enorme entre desejo e convicção. Muitas pessoas desejam, poucas acreditam. A dúvida, ela paralisa qualquer pessoa. A convicção, ela movimenta. A dúvida geralmente pergunta: será que eu consigo? A convicção pergunta: como eu vou conseguir? Quando você aceita algo como verdade dentro da sua mente começa a procurar caminhos, gente. Isso é mágico. Preste atenção, nessa aula de hoje. Eu quero que você se conecte agora. Pare tudo que você está fazendo para você parar mesmo. Pare sério, pare tudo que você está fazendo e preste atenção. Procure um local aí na sua casa, mais tranquilo, que você possa estar focado nessa apresentação. Dá uma pausa no vídeo e vai procurar um local aí para que você possa ficar tranquilo e focado nisso aqui, porque é muito importante o que você vai aprender hoje. Então, quando você aceita algo como verdade, gente, dentro da sua mente, a sua mente começa a procurar caminhos. Isso é incrível. Isso é real. O Napoleão Hill dizia que a mente humana não distingue totalmente aquilo que é imaginado repetidamente daquilo que é real. Não consegue identificar o que é real e o que não é real. Então, aquilo que você fica repetindo várias vezes termina se tornando realidade, termina se tornando real. Por isso, precisamos alimentar diariamente a nossa convicção. Tá dando para compreender, gente, aonde eu quero chegar? Se eu pudesse resumir grande parte da filosofia de Napoleão Hill em uma única equação, seria desejo mais fé mais ação persistente igual a realização. O desejo define para onde você vai. A fé mantém você em movimento. E a ação persistente constrói a ponte entre o sonho e a realidade. O problema é que muita gente tem desejo sem ação. Então, só desejar não adianta. Só querer não adianta. Ou também, ou ação sem fé também não adianta. Mas quando os três trabalham junto, os resultados se tornam inevitáveis. Então, os três precisam andar junto. Ter um desejo ardente, uma fé inabalável e trabalho, ação, persistência. E aí, meu amigo, aí é inevitável, sucesso é garantido. É só uma questão de tempo. Entendeu, gente? É só uma questão de tempo. O maior inimigo da fé, sabe o que é, gente? O medo. O maior inimigo do sucesso não é a falta de dinheiro. Que tem muita gente que é assim, poxa, se eu tivesse dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Ah, se eu tivesse um carro, eu podia andar mais rápido. Se eu tivesse uma moto, eu podia correr mais rápido. Podia agilizar, podia conseguir. Gente, o maior inimigo do sucesso não é a falta de dinheiro, não é a falta de tempo, não é a falta de oportunidade, é o medo. Medo da rejeição, medo do fracasso, medo da opinião dos outros, medo de começar. Gente, tem muita gente que tem medo de começar. Tem medo de perder.
Muita gente tem nada e tem medo de perder, entendeu? E sabe qual é a pior parte? A maioria dos medos nunca acontece, gente. São histórias criadas pela nossa mente. Napoleão Hill dizia que o medo é apenas um estado mental. E aquilo que é criado pela mente pode ser vencido pela própria mente. Entendeu? Minha história. Mais uma vez, né, contando minha história, e é importante eu falar um pouco. Dificilmente eu conto minha história para as pessoas. Mas nessa série eu estou contando, cada capítulo eu estou contando uma parte da minha história. Eu quero abrir meu coração mais uma vez para vocês. Porque talvez alguém aqui esteja enfrentando hoje o mesmo desafio que eu enfrentei durante muitos anos. Eu era extremamente tímido, mas muito tímido mesmo. Não sou ainda, mas eu era extremo, muito tímido. Eu tinha medo de falar em público. Eu tinha medo de pegar no microfone. E além do mais, gente, eu era gago. Ainda sou um pouco gago ainda, né? Dá para perceber. Mas eu era super gago. Mas eu tenho um detalhe importante. Eu sonhava grande. Eu sempre sonhei grande. Mas não acreditava totalmente em mim. Por isso escolhi me esconder atrás de uma tela de computador. Ali eu me sentia mais seguro. Fazia minhas apresentações online, mas bastava alguém da minha família entrar na sala para me observar e eu começava a tremer. Eu expulsava filho, a minha filha, eu entrava para fora, de net, pelo amor de Deus, sai fora, tal. Deixa eu trancar daqui. Eu ficava trancado. Eu não queria que ninguém. Se alguém chegasse, olhasse para mim, acabou. Ela não podia ficar me olhando, eu travava, eu tremia. E muitas vezes não conseguia dizer uma palavra sequer. Mas dentro de mim existia um sonho. E graças a Deus eu não desisti dele. Um dia meu trabalho começou a alcançar pessoas em todo o Brasil. Começou a alcançar pessoas em todo o Brasil. Então aconteceu algo que mudou minha vida. Gente, eu nessa época, eu que era acostumado a viver ali de um salário, de dois, três salários mínimos, quando eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, gente, eu me lembro que na época, naquela época, imagine, eu não tinha problema com relação a dinheiro nessa época. É bom demais você passar um tempo problema com relação a dinheiro, gente. Era maravilhoso. Foi um momento assim, muito bacana no início, quando eu comecei a ter sucesso, fruto do meu trabalho. E aí eu comecei, muitas pessoas no Brasil todo começaram a me conhecer. Eu fiquei muito conhecido, mas online. As pessoas não me conheciam pessoalmente. E aí aconteceu algo que mudou minha vida. Foi na cidade de Belo Horizonte, capital mineira. Belo Horizonte. Um auditório com mais de 300 pessoas, líderes de vários estados. Eu nem estava na programação. Ninguém sabia que eu estaria lá. E o mais incrível, cerca de 90% daquele público era da minha própria equipe. Olha que interessante. Era da minha própria equipe. E quando eu cheguei com o Dinete, nós fomos lá para o final do auditório. As pessoas passavam por mim assim e tal, não me conheciam. Eu não sei se porque, na verdade, presencial, né? Eu sou mais bonito do que online. Então as pessoas me reconheciam. Não viam aquele cara gatão ali passando ali, não reconheciam que era o mesmo da internet. E aí foi engraçado que eu fiquei lá no final, né, no fundo do auditório, quietinho lá, eu e Dinete, até que o apresentador perguntou: tem alguém do Nordeste aqui? E eu, inocentemente, levantei a mão. Perguntaram qual é o seu nome?
Eu respondi Josimar Menezes, de Petrolina, Pernambuco. Quando eu falei o meu nome, o auditório foi a loucura. As pessoas começaram a aplaudir, me chamaram para o palco. Cara, foi uma loucura. As pessoas vibrando. Pessoas que tinham passado por mim e não tinham me reconhecido, né? E, cara, foi uma loucura. Me chamaram no palco, foi aquela alegria e tal. E aí, meu amigo, aí as pessoas começaram a aplaudir, me chamando no palco. E naquele momento eu pensei, meu Deus, e agora? Tremendo por dentro, o coração acelerado. Eu peguei aquele microfone sem saber nem o que dizer naquele momento, nem o que falar. Olhando para aquelas pessoas ali, olhando para mim, todo mundo esperando aquele discurso, e eu ali, tremendo por dentro, coração acelerado, olhei para aquela centena de pessoas e disse: me lembro como hoje, nunca, nunca, nunca desista dos seus sonhos. Muito obrigado. E entreguei o microfone. Esse foi o primeiro discurso, o discurso mais curto da minha história, e foi o meu primeiro discurso. Nunca, nunca desistam dos seus sonhos. Muito obrigado. E terminou. Todo mundo ficou parado assim, olhando. E disse sim, pronto, e fui lá pro final, tá de net, entendeu? Esse foi o meu discurso. E depois o pessoal ficaram assim, tentaram aplaudindo e tal, né? E foi uma resenha depois disso. Muita gente ficou, né, treinando. Olha o discurso de Josimar. Discurso fantástico, mas aí teve uns. Ah, mas ele disse tudo. Ele disse tudo. Portanto, que ele disse tudo, né? Então hoje, olhando para trás, eu percebo uma coisa. Eu nunca deixei de sentir medo, gente. Naquele palco eu estava com medo, mas meu coração estava acelerado, minhas pernas tremiam, mas existia algo maior do que o medo. Existia um sonho, existia um propósito, existia uma fé que me fazia continuar. E foi naquele momento que eu entendi: a fé não elimina o medo. A fé nos dá força para seguir apesar dele. Porque coragem não é a ausência de medo, gente. Coragem é dar o próximo passo, mesmo quando o medo tenta nos parar. Então, gente, é isso. Então, você precisa ter uma fé inabalável, acreditar em você, que você é capaz. E aí tudo vai acontecer. Eu me lembro que só é uma coisa engraçada, quando eu falei que eu era gago, né? Engraçado é que na época a gente usava muita conferência. Antigamente, você colocar gente na sala, eu tinha uma facilidade, colocar muita gente na sala, né? Muita gente na sala. Teve época de eu colocar 500 pessoas numa sala de conferência. E as pessoas, né, na sala, e aí eu gago, né, falando lá. E aí tinha uns gaiatos que colocavam no chat. Gente, se sua internet tá picotando, não é problema na sua conexão. É Josimar que é gago. Então eu sofria bullying. Eu sofria bullying com isso também. Entendeu? Não é problema na sua conexão, é Josimar que é gago. Então era muito engraçado isso, né? E tinha algumas pessoas, pô, se Josimar, gago, desse jeito, tá ganhando dinheiro com esse negócio, então, oxe, vamos arrebentar. Qualquer um pode arrebentar nesse negócio, né? O sonho da nossa equipe, gente, veja que bacana. Quando eu falo que é o sonho da nossa equipe, porque o meu sonho, ele deixa de ser só meu, né? Hoje o meu sonho não é apenas meu, é da minha equipe, é da nossa equipe. E quando a gente sonha junto, vira realidade, né? O meu sonho é ajudar outras pessoas a crescerem nesse negócio, né? Eu quero, assim como a Doterra colocou a meta até 2030 fazer o maior número de diamantes, né? 12 mil diamantes, a nossa equipe também tem que ter esse propósito, tem que ter esse sonho ardente de fazer o maior número de diamantes, né? Hoje eu vi até com a camisa aqui, Escola Diamante.
Quero construir um legado, gente. Não por causa do título de diamante, né? A ideia não é essa. Mas por aquilo que ele representa. Famílias transformadas, pessoas livres financeiramente, pais vivendo com dignidade, filhos tendo oportunidades, casamentos fortalecidos, saúde física, saúde emocional, saúde financeira, liberdade geográfica, porque sucesso de verdade é aquilo, como é que diz? Sucesso de verdade é quando aquilo que Deus faz na sua vida, né, faz na sua vida, começa a alcançar outras vidas. E o LR, ele, um dia, né, eu cheguei para LR e falei, presidente, poxa, você está bem sucedido, cara, por que você não para? Ele olhou para mim e disse, presidente, primeiro que eu não estou acabado, né? E segundo, que eu entendo que se Deus me deu essa oportunidade de estar aqui hoje, né? Nessa posição, que hoje eu consigo enxergar amplamente. Eu tenho condições hoje de ajudar mais pessoas. Eu tenho para mim que se eu parar, Deus vai tirar aquilo que Ele me deu. Então, gente, o sucesso de verdade é quando aquilo que Deus faz por sua vida começa a alcançar outras vidas. Então, se Deus está fazendo uma transformação na sua vida, você tem que duplicar isso. Entendeu? Você vai alcançar, vai compartilhar isso com outras pessoas, vai poder ajudar outras pessoas. E é isso que a gente está fazendo com esse projeto. Nossa missão é fazer o maior número de diamantes possível. Como eu falei mais uma vez, não é para questão do título, é o que ele representa. Agir como quem já está chegando lá. Existe uma pergunta que mudou minha vida. Como um diamante agiria hoje? Porque um diamante não nasce diamante. Ele pensa como diamante antes. Ele age como diamante antes. Aprende como diamante antes. Serve como diamante antes. A posição chega depois. Então pare de agir como quem está tentando chegar. Comece a agir como quem já está construindo o caminho. Gente, eu não sou diamante ainda, mas eu acho como diamante. É por isso que eu tenho uma equipe hoje de diamante. Eu tenho pontuação hoje de diamante. Ainda não sou diamante, mas eu acho como diamante. Entendeu? Então, é isso. É importante. Esse treinamento que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo como diamante. Exercício prático. Né? Sempre eu falo desse exercício aqui, e é importante você levar a sério isso aqui, gente. Agora eu quero que você escreva. Não apenas pense. Escreva qual é o seu objetivo principal. Porque ele é importante. O que você fará diariamente? Quem você precisa se tornar? Porque o sucesso não é apenas conquistar algo, é se transformar em alguém capaz de sustentar aquilo que conquistou. Gente, isso aqui é muito forte, preste atenção. A força da visualização. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Percebeu que eu falo isso, né? Eu cito sempre essa frase aqui do Napoleão Hill. Tudo começa aqui, na mente. Antes do palco, antes do reconhecimento, antes do sucesso, existe uma visão. Eu quero que você assista esse vídeo agora e perceba o poder da visualização. Preste atenção nesse vídeo. Eu coloquei ele curtinho, né? Depois vocês podem até pesquisar no YouTube. Eu coloquei ele curtinho por causa dos direitos autorais do YouTube, então eu coloquei ele bem curtinho. Preste atenção aqui. Preste atenção nesse vídeo.
Você é confiante. Você é forte. Você é leal. Pode não. Gente, quem não assistiu o filme do Michael Jackson, eu recomendo. Eu fui assistir o filme do Michael Jackson por causa da minha esposa, que ela é apaixonada por esse Michael Jackson, e queria assistir esse Michael Jackson de todo jeito, tal, tal, porque era o ídolo dela, não sei o quê, e lá vai eu assistir o filme Michael Jackson. E eu fiquei impressionado, gente. Valeu muito a pena. Cara, desde pequeno, ele já mentalizava o que ele queria ser. Ele acreditava, tudo que aconteceu com ele, ele já visualizava. Ele já visualizava. Ele já determinava que ia ser o melhor do mundo, o melhor do planeta. E ele se tornou um astro mundialmente conhecido. Então, grandes realizações grandes realizadores, né, enxergam primeiro aquilo que os outros ainda não conseguem enxergar. A pergunta é: o que você está enxergando para a sua vida? Porque o futuro que você viverá amanhã será sendo construído pela imagem que você alimenta hoje. Percebeu isso aqui, gente? Então você precisa visualizar isso, ter claramente na sua mente aonde você quer chegar e o que você quer ser. Acredite isso, viva isso, como se você já estivesse no futuro. E é isso que o Michael Jackson fazia, desde pequeno, cara. É impressionante. E as coisas foram acontecendo, entendeu? A ciência da visualização. Eu quero compartilhar algo muito interessante com vocês. Talvez você já tenha visto isso, né? Já tenha vivido isso. Imagine que você decidiu comprar um carro vermelho. Você pesquisa, escolhe o modelo, começa a pensar naquele carro todos os dias e de repente parece que a cidade inteira resolveu comprar um carro vermelho. Você começa a vê-lo no trânsito, no estacionamento, na televisão, nas redes sociais, em todo lugar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Os carros apareceram de repente? Não, eles já estavam lá. O que mudou foi o seu foco. A ciência chama isso de sistema de ativação reticular. É um filtro que existe no nosso cérebro. Todos os dias somos bombardeados por milhares de informações. E o cérebro precisa decidir o que é importante e o que pode ser ignorado. Quando você começa a pensar constantemente em algo, quando você escreve uma meta, quando você visualiza um objetivo, o cérebro passa a considerar aquilo importante. E começa a mostrar oportunidades que antes passavam despercebidas. E Napoleão Hill escreveu em 1937: quem pensa, enriquece. Quem pensa, enriquece. Ele não tinha acesso aos estudos modernos da neurociência, mas já entendia um princípio poderoso. Aquilo que domina a sua mente influencia as suas decisões, influencia suas ações, influencia seus resultados. É por isso que eu tomo tanto cuidado com aquilo que alimenta a minha mente. Porque se eu passar o dia pensando nos problemas, vou enxergar problemas. Se eu passar o dia todo pensando em obstáculo, eu vou enxergar obstáculo. Mas se eu alimentar uma visão clara do futuro, vou começar a enxergar caminhos. Vou começar a enxergar oportunidades. Vou começar a enxergar soluções. E é exatamente isso que acontece com os grandes líderes. Eles não enxergam mais porque são especiais. Eles enxergam mais porque decidiram focar em algo maior. Hoje eu quero desafiar você. Pare de alimentar o medo. Pare de alimentar a dúvida. Pare de alimentar as limitações. E comece a alimentar diariamente a visão da vida que você deseja construir. Porque, gente, é natural, né? Volta e meia.
Gente, eu tenho uns amigos, eu tenho umas pessoas que chegam para mim só para me colocar falar de problema. Eu tenho um parente que para mim para falar dos problemas, problema, problema. Cara, eu fujo. Eu saio de perto. Eu não gosto de ficar ouvindo a pessoa o tempo todo me contando os problemas, falando da situação financeira, falando dos problemas, falando que está passando por dificuldade. Eu não consigo ficar ouvindo muito isso. Isso é ruim. Se você é assim, pare, porque só vai aparecer problemas. Toda vez que você fala em problemas, vai aparecer problemas. Toda vez que você começar a focar nas dificuldades, nos obstáculos, vai aparecer obstáculo, vai aparecer dificuldade. Agora, quando você começar a alimentar uma visão clara de futuro, pensar em coisas positivas, coisas boas. É tanto que eu sei que é difícil, a LR falou uma coisa interessante. A LR sempre fala. Eu sei que é difícil você eliminar todos os problemas, tudo, tirar da mente, esvaziar. Já que você não consegue fazer isso, a LR diz o seguinte: coloca um bocado de coisa boa. Coloca mais coisa boa dentro, entendeu? Para superar as coisas ruins. Entendeu? Então, você coloca mais coisa boa. Alimenta a tua mente com mais coisas boas. Mais coisas boas, coisas positivas. Já que você não consegue eliminar, volta e meia vem aquele pensamento, joga um bocado de coisa boa dentro. Né? E aí, gente, quando você faz isso, começa a alimentar diariamente uma visão clara da vida que você quer construir, você começa a crescer dentro de você. Mais cedo ou mais tarde, começa a aparecer fora de você. Você não encontra mais oportunidade porque o mundo mudou, gente. Você encontra mais oportunidade porque mudou a forma de olhar para o mundo. Isso aqui, gente, é muito importante. E o que aprendemos hoje aqui nessa aula foi que a fé vem antes do resultado, que a convicção vence a dúvida, que o medo é um inimigo que precisa ser enfrentado, que o sucesso nasce primeiro na mente e que devemos agir como a pessoa que deseja nos tornar. Aquela pessoa que nós desejamos nos tornar. Quem você quer ser? Mentaliza isso. Você já tem que viver, já pensar, já agir, já acreditar. É tanto que muitas pessoas, às vezes, fica até a maneira de pedir a Deus, né? Não, você já determina. Então já determina. Em nome de Jesus, isso aqui está consagrado, está realizado. Porque a fé é isso, gente. Acredita e pronto. Já está determinado, consumado. Bate o martelo e as coisas começam a acontecer. Nós aprendemos aqui hoje que o sucesso nasce primeiro na mente, gente. E que devemos agir como uma pessoa que desejamos nos tornar. Mas, acima de tudo, aprendemos que grandes conquistas começam quando alguém decide acreditar. Grandes conquistas começam quando alguém decide acreditar. Chegamos ao final de mais uma aula da nossa série Decole com Propósito. E eu quero que você saia daqui hoje com uma decisão. Não apenas com conhecimento, porque conhecimento sem ação não transforma vidas. O que transforma a vida é aquilo que você aprende e decide colocar em prática. Hoje nós aprendemos que a fé não é esperar sentado, gente. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei quais são os seus desafios que você está enfrentando neste momento, mas eu sei de uma coisa.
Grandes histórias nunca começam prontas. Grandes líderes não nascem prontos. Grandes conquistas não acontecem da noite para o dia. Tudo começa com uma decisão. A decisão de acreditar, a decisão de continuar, a decisão de não desistir. E se alguém tivesse olhado para aquele jovem tímido, com medo de falar em público, gago, escondido atrás de um computador, provavelmente diria que ele jamais pisaria em um palco para liderar pessoas. Mas Deus enxergava algo que eu ainda não enxergava. E aos poucos eu comecei a acreditar também. E é isso que eu desejo para cada pessoa que está aqui hoje. Que você comece a enxergar em si mesmo aquilo que talvez ainda esteja escondido. Porque existe um potencial dentro de você que ainda não foi totalmente revelado. Existe uma missão, existe um propósito, existe uma vida que pode ser transformada através da sua vida. E talvez o próximo diamante da nossa equipe esteja assistindo essa aula agora. Talvez a próxima grande liderança esteja aqui hoje. Talvez a pessoa que vai impactar centenas de famílias ainda esteja dando os primeiros passos. E tudo bem, porque toda grande jornada começa com um único passo. Continue caminhando, continue aprendendo, continue acreditando, continue servindo pessoas e principalmente continue sonhando grande, porque o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode o quê? Realizar. E na próxima aula, vamos estudar o princípio que mudou completamente a minha vida e a vida de muitos líderes de sucesso. Aula 4, a quarta aula, fazer mais do que o esperado. Vamos aprender por que as pessoas extraordinárias sempre entregam mais valor do que recebem. E como esse hábito pode acelerar o seu crescimento na saúde, na sua vida emocional e no relacionamento e nos seus negócios. Eu espero você na próxima aula. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida e o seu sonho. Um forte abraço e lembre-se, nunca, nunca, nunca desista dos seus sonhos. E até a próxima.